graduação. O Vitor teve a alegria de encontrar o professor Puntel, fez uma visita à casa dele, lá na Alemanha. O Vitor está morando na Alemanha, está estudando na Alemanha, fazendo o doutorado. Mestrado, professor. Aliás, mestrado, desculpe. Mestrado. E foi ontem ou anteontem, né, Vitor? Acho que foi ontem. Ontem foi visitar o professor Puntel na casa dele. Então, queria que tu comentasse um pouquinho dessa experiência, que é certamente uma experiência maravilhosa, né? Por gentileza. Sim. Tá ok, professor. Eu vou tentar ser um pouco breve, até para não tomar muito tempo da reunião. O tempo é teu, pode ir. Mas o professor Puntel, ele já está aposentado há um bom tempo, ele já está com seus 87 anos, né? Bem idoso, mas muito ativo. Ele mora em Augsburg, lecionou a vida toda em Munique, em München, mas mora em Augsburg. Então, ele mora às margens de um parque natural, bem distante do centro de Augsburg, num silêncio sepulcral, né? A gente só ouve mesmo o sino da igreja, que tem ao lado da casa dele. E, bem, eu cheguei lá por volta das 10 horas e saí às 17, né? Foram 7 horas Que maravilha. de conversa. Ele é o tipo de pessoa que fala e não para de falar. Ele vai emendando os assuntos e vai falando, e não para, né? E me recebeu, né? A esposa dele também estava lá, a Christina Schneider, que é uma filósofa especialista em Leibniz. Também estudou matemática, né? Tem um conhecimento gigantesco, né, na área. Mas ela fez o doutorado e a habilitação em filosofia, né? E lecionou também na Universidade de Munique. Então, o professor Puntel, bem, ele basicamente falou um pouco da vida dele, né? Basicamente o que o senhor já introduziu. Ele veio para a Alemanha por volta dos 20 anos de idade, 19 anos mais precisamente, por questões, inclusive, pessoais. O pai dele chegou a ser perseguido no tempo da guerra, né, por conta do regime nazista. Então, foi preso, inclusive, no Brasil. Né, segundo o ponto, um delegado ouviu ele falando alemão e o prendeu. Esse foi o motivo. E o Puntel começou a desenvolver uma certa, não raiva, digamos assim, mas uma certa mágoa do Brasil, né? Na época ele disse que na época ele não queria mais estar aí. E aí estudou no Colégio Anchieta, em Porto Alegre, acho, por a vida toda. 11 anos de latim e grego, teve uma educação clássica completa. E veio para a Alemanha, né, estudou filologia e estudou teologia. Foi assistente do Karl Rahner, né, que é um teólogo muito conhecido aqui, muito respeitado no contexto alemão, no mundo de língua alemã, né? Não só na Alemanha, mas Suíça, Áustria, enfim. E ele queria que fosse o sucessor dele na filosofia. Então, para ele, existe uma diferença clara entre, na época, segundo ele, existia uma diferença clara entre filosofia e teologia, ou seja, o problema de Deus, que ele muito bem aborda no Estrutura IC, ele não, segundo ele não tinha condições de abordar Deus enquanto teólogo, mas sim enquanto filósofo, ou seja, a vocação dele é puramente filosófica, segundo o que ele disse, né? Então ele é um filósofo. E compartilhou outras coisas, a amizade dele com Ratzinger. O Ratzinger queria também que ele fosse o sucessor dele em Regensburg. O Ratzinger foi catedrático em Tübingen, Regensburg, e, enfim, em outras universidades. E ele insistiu, viajou a Munique por 3 vezes para tentar convencer o Puntel, e o Puntel não declinou as 3 vezes, né? Porque, segundo ele, a Munique era o grande centro filosófico da segunda metade do século XX. E continua sendo até hoje, segundo ele.
apesar dele ter hoje uma visão um pouco pessimista da filosofia na Alemanha. Ele não é muito... Ele anda muito preocupado com isso. Mas, enfim, é uma pessoa super generosa, super gentil, super acessível, super simples, humilde demais, muito humilde. Tem uma biblioteca discreta. Eu tinha uma visão totalmente... Pelo menos imaginava que ia chegar lá e ia ter 10, 15 mil exemplares, mas não. Ele tem um essencial, né? Ele tem um essencial. As obras completas de Heidegger, as obras completas de São Tomás, todas em latim, tudo em latim. Então, e uma biblioteca de filosofia analítica. Então, super generoso. Ele tá, como disse, bem idoso, mas ele é uma pessoa... Ele fala muito mal o português, por incrível que pareça. Ele não fala bem português. Então, o professor Stein comentou certa feita isso comigo. Ele Quando não fala ele bem veio ao português. Brasil, a gente confirmou. Quando ele veio aqui ao Rio Grande do Sul. Sim, parte da conversa foi em português, ele se esforçou muito para falar, mas boa parte foi em alemão. Então a gente conversou muito em alemão para que ele ficasse à vontade, né, em conversar, não tivesse que fazer tanto esforço para poder falar. Então foi basicamente isso. Ele deu alguns conselhos práticos, tanto no estudo da filosofia como da vida intelectual em geral, e comentou um pouco da obra dele. Ele não entrou tanto em aspectos da filosofia dele, mas ele falou algumas coisas. Primeiro, começando pelos conselhos, né? Ele sempre falou isso, ele reiteradamente falava que é importante hoje a gente desenvolver um domínio da história das ideias filosóficas. É isso que ele percebe que é a grande importância do estudo da filosofia. E é o que a gente consegue perceber, por exemplo, no Estrutura C, ou mesmo no Ser e Nada. E no Estatuto Teórico da Filosofia. E no Estatuto Teórico. Exatamente. Ele domina, ele tem um conhecimento absurdo basicamente de quase toda a tradição filosófica. Né? Ele tem um conhecimento profundíssimo de Plotino, de Hegel, que foi autor com o qual ele se ocupou por mais de 20 anos, né? Ele, inclusive, compartilhou uma curiosidade, ele disse que por 11 semestres ele oferecia seminários avançados só em Hegel. 11 semestres consecutivos. Né? Então, ele rompeu com Hegel no final dos anos 80 ou 70, salvo engano, porque ele disse que a filosofia de Hegel, um sistema hegeliano é um construct, ou seja, um artifício, é uma coisa artificial, é um sistema artificial. E ele se decepcionou muito. Decidiu abandonar a filosofia hegeliana. Mas ele tem um domínio total, né, da história das ideias filosóficas, e ele falava isso várias vezes, reiteradas vezes. Você tem que estudar tradição filosófica, você tem que ter um domínio da tradição filosófica. Toda hora ele falava isso. Impressionante. Ele voltava exatamente nesse ponto. Falou várias e várias vezes. E tem um rigor muito grande com a questão das línguas. Para ele, não tem como fazer filosofia sem a pressuposição de uma filologia. Você não tem como discutir seriamente filosofia sem domínio filológico. Principalmente da filologia clássica, né? Ele falava sempre isso. Estuda o máximo de idiomas que tu conseguir. O máximo. E estuda muito, porque tudo depende disso, tudo parte disso, né? Então, realmente ele está convencido disso, que você não tem como fazer filosofia sem um domínio filológico da discussão, né? Inclusive, ele faz várias no próprio Estrutura C, né? Tem muitas questões filológicas ali. Envolvendo o próprio São Tomás, tanto na filosofia, na Estrutura C, mas também em um artigo em que ele dirige algumas críticas a São Tomás, que ele inclusive recomendou que eu lesse. Eu ainda não li esse artigo. Eu sei que no discurso, na filosofia como discurso sistemático, Exato. Ele faz alguns apontamentos muito interessantes sobre isso, né?
Exatamente, exatamente. E Ele no recomendou a Estrutura ele leitura. consolida também algumas dessas críticas, justamente pelo caráter Perfeito. insuficiente dos atributos transcendentais do atos Exatamente. essendi, né? Exatamente, exatamente. Ele faz Uhum. uma discussão filológica bem interessante e filosófica também, né? Em última Uhum. ratio. E além disso, o que eu posso mais dizer? Ele não se considera um filósofo da linguagem ou um filósofo analítico no sentido no que se entende por mainstream, isso, essa Claro. palavra que ele utilizou. Né? Uhum. Pelo Ele também mainstream reiterou. atual da filosofia analítica, perfeito. Exatamente, Uhum. exatamente. Né? Até porque ele faz duras críticas ao Michael Dummett e a esses Exatamente. autores, né, no Estrutura e Ser. No estrutura IC, exatamente. Uhum. Então, ele acha importante, e é daí entra o conselho que ele deu, né, de estudar a tradição filosófica, a história da filosofia, porque ele acha que só isso é capaz de te dar como é que eu posso traduzir, né? É um Wahrnehmung, né? Ou seja, uma intuição, uma capacidade de perceber aquilo que é fragile, dunkle, aquilo que é questionável, aquilo que Uhum. é obscuro. Dúbio. Exatamente. Uhum. Essas foram as palavras que ele usou. Né? Então, só isso pode te dar a capacidade de te desenvolver intelectualmente, filosoficamente, e que isso, a filosofia analítica, de certo modo, eliminou É. seu horizonte, né? Ela é pura razão Então, e pouco intelecto. Vamos pouco brincar assim. intelecto, justamente porque, e ele menciona isso, né? Essa relação com as ciências, com as Naturwissenschaften, né? Com as ciências naturais, Uhum. é muito problemático, né? Então, ele não gosta de ser considerado um filósofo analítico nesse sentido, Uhum. mas sim no que ele propõe, do que ele chama de filosofia estrutural sistemática, né? Ou Uhum. seja, então ele tem um rigor com isso, ele tem muitas reservas com a filosofia analítica. Né? Então, Uhum. ao contrário do que se pensa, ou ao contrário do que é comum aqui na Alemanha, né, é muito comum denominar o professor Puntel de um filósofo analítico. Ele é Uhum. contra isso, ele é veementemente contra isso. Claro. Ele não quer ser Ele, considerado um filósofo. do Exato. ponto de vista da sua obra, está mais próximo da tradição reflexiva da filosofia ocidental Uhum. clássica e pré-moderna do que propriamente um filósofo analítico stricto sensu. Ainda Exato. que ele, claro, ele dialoga com esses autores, né? Ele dialoga Sim, com muito. Quine, com Dummett, com Strawson. Ele é um interlocutor, isso sim, Sim, mas ele não sim. é alguém que adere por completo a esses pressupostos, Exatamente. né? Exatamente. Justamente por causa disso, né? Porque, segundo ele, a filosofia analítica ela elimina essa perspectiva global que a filosofia estrutural sistemática busca reconstituir. Claro, perfeito. Então, Não, maravilhoso. ele não, Tu ele achas não que ele entende. se animaria para Não. falar para nós aqui no grupo em qualquer momento? Pois é, ele tem um problema muito sério de surdez, né? Uhum. Devido à idade, ele ouve muito mal. Então, o que ele faz é indicar, por assim dizer, porta-vozes. No caso, Uhum. por exemplo, o professor Wellstone, o padre Wellstone, segundo o Puntel, é o que mais dominou e mais entendeu a filosofia Uhum. estrutural sistemática. É o que mais é o porta-voz dele hoje, Entendi, indicado pelo próprio Puntel. claro. Né? É ele. Bom, se tudo der Inclusive, certo, nós vamos visitá-lo em novembro, né, Victor? não, se Deus quiser, se Deus quiser. E eu também certamente vou estar com o padre Wellington lá em Roma, Sim, e sim. aí em novembro, e aí Uhum. vamos estender o convite a ele, com certeza, vai ser Sim, uma enorme sim, alegria. sim, sim. Bah, mas o professor Puntel, assim, eu digo com bastante tranquilidade isso. Dos Uhum. filósofos vivos, Uhum. ele certamente está entre os três que eu mais admiro, assim, que eu mais me inspiro, que Uhum. mais exerce em mim uma força uma força que às vezes é maior do que eu.
Eu posso dizer porque realmente a obra do professor Puntel não só me influenciou muito, muito mesmo, assim, nos últimos anos, mas foi fundamental para o modo como eu, inclusive, lido com as disciplinas que eu lido. Né? Sim. Uhum. Então, realmente é um autor de enorme peso assim na minha vida, por isso a minha enorme admiração pela pessoa dele, por tudo que ele fez. Né? Uhum. E, Sim, sim. e aqui no Rio Grande do Sul, bom, o professor Stein, alguns outros colegas também têm ele assim, altíssima conta, né? Altíssima conta, sem dúvida. Ele Um grande compartilhou... filósofo gaúcho, assim, vivo. Sem dúvida, sem dúvida. Ele disse que ele se encontra semanalmente com o professor Stein, por Skype, né? Conversa com o professor Stein até hoje. Sim, até porque o Stein morou anos na Alemanha, morou com Heidegger. Morou anos. Morou com Heidegger. Sim. Então... O Puntel compartilhou as memórias também sobre o Heidegger, né? Ele esteve com Heidegger, ele foi aluno do Heidegger por 2 anos e meio em Freiburg, né? Então, esteve na cabana, na Schwarzwald, né? Na Floresta Negra. Uhum. Participou de alguns seminários, conheceu o Gadamer também. Falou muito bem do Gadamer, uma pessoa extremamente solícita, aberta, diferente do Heidegger. Ele não tem boas impressões do Heidegger. Duro, né? Fechado. Totalmente duro, taciturno. Ele usou a verschlossen, ou seja, fechado, né? Uma pessoa que não é acessível, mas um grande pensador. Não, isso indubitavelmente. Um grande pensador. Mas aí encontrou o Gadamer, porque, salvo engano, o Heidegger foi fundador da Hegel-Vereinigung, né? Da Sociedade Hegel, aqui na Alemanha. Então, acabou que ele desenvolveu uma amizade muito grande com o Gadamer, por conta disso. Na época ele era hegeliano, né? Mas ele mantém um contato, manteve por um bom tempo contato com a esposa do Heidegger, com os irmãos, enfim. Mas... Fantástico. Há só um ponto, professor, para concluir, né? Ele indica muito esse livro do professor Wellstone. Né? Inclusive, eu já tinha lido o começo do livro. Deixa eu pegar aqui esse livro aqui, para quem quiser, para quem se interessa, né? Essa aqui é a tradução. A tradução, né? Exato. Feita pela Unicinos. Uma análise interpretativo-sistemática, pela Unicinos, né? Pela editora da Unicinos. Ele conheceu o Puntel justamente em 2006, quando ele lançou o Estrutura C, que é esse livro aqui. Sim. Perfeito. Né? E mantém já então uma amizade. Aqui o Estrutura C. Eu tenho em espanhol e tenho a nossa tradução da Unicinos, né? Sim. Entendi. Em espanhol saiu pela Prometeu. E tem em inglês também, o Structure and Beam, só que não está aqui, eu tenho em PDF só, em inglês. Sim. Depois eu até posso mandar para quem quiser. A Joana está perguntando, o livro é esse daqui, do professor Wellstone, né? Carvalho Viana. A filosofia estrutural sistemática. Só para informar o pessoal, né? O Wellstone é um padre jesuíta e é professor na Gregoriana, na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde eu também tenho relações lá, sou visiting professor, né? E então o Wellstone, com certeza, né, segundo o próprio professor Puntel, é aquele que melhor compreendeu o seu pensamento. Né? Sim. Então, está aqui uma indicação bibliográfica que eu acho que seria de grande valia. Eu li esse livro aqui antes de encontrar com o Puntel, e muitas coisas do que o Puntel me falou eu já tinha tido contato pela leitura desse livro. Então, o professor Wellstone realmente, ele, por já ter uma amizade de quase 20 anos com o Puntel, ele realmente sabe o que está falando, né? Então, para quem se interessa pela filosofia do Puntel, é um ótimo start, né? Um ótimo maravilhoso, magnífico. Olha, fico muito feliz mesmo, porque é um depoimento assim que, de certa forma, é histórico, porque ele mostra um contato direto, né, que tu tivesse, Vitor, e tu és certamente um agraciado por isso, com um dos maiores filósofos vivos, se não o maior filósofo vivo da atualidade,
que é o professor Puntel, né? Ou Puntel, como em Gothic, né? Puntel, e em gauchês, Puntel, né? Sim, sim. Então, muito bem. Nós aqui no Rio Grande podemos dizer que temos assim a alegria, né, de saber que o gaúcho, enfim, é um povo que tem mania de grandeza, né? Então, nós podemos nos orgulhar, né, de ter, enfim, um filho desta terra, é um dos maiores filósofos vivos, que é o Lawrence Puntel, né? Sim. Apesar de morar na Alemanha praticamente toda a sua vida, ele nasceu aqui, nasceu em Sobradinho, Sobradinho, no interior do estado, e próximo de Porto Alegre, da questão de uns 200 quilômetros, talvez, nem isso. E, enfim, muito cedo foi para a Alemanha e lá fez carreira. Enfim, os pais já eram, né, alemães. Sim, enfim, uma pessoa extraordinária, um pensador notável, né? Notável, muito acessível. Enfim, acima de qualquer palavra que nós poderíamos falar aqui acerca dele, né? Então, fico muito feliz. O Vitor me falou que ele mencionou o meu nome também, eu fiquei muito orgulhoso. Sim. Falei para ele que nós estamos lendo o Wittgenstein, ele falou, professor Boeira, né, ele já tem notícia do seu nome, né? Fico muito feliz, assim, muito honrado. Inclusive, reitero o convite, né, caso o senhor queira, eu irei lá mais vezes, certamente, até o final do ano, então, eu estou em Göttingen, né, cidade do Frege, então, bem pertinho, entre aspas, 4 horas de trem, mas, enfim, se o senhor quiser que eu leve para ele os livros, né? Eu vou te mandar os meus livros, e em novembro nós vamos lá fazer uma visita a ele, vai ser um prazer. Vamos. Posso ficar aí 3, 4 dias na Alemanha, né? Sim. E aí vamos lá, com certeza, vai ser uma alegria. Vai ser um momento histórico, com certeza. Sim, sem dúvida. Muito bem, Gritor. Olha, sem palavras, muito obrigado mesmo pelo teu depoimento. Uma alegria. Que bom que eu gravei, né? Porque isso realmente é um registro assim que é muito marcante. E bem, é isso. Vamos então seguir, né, o nosso trabalho aqui. Até, de certa forma, ao estudarmos um autor importante como Wittgenstein, nós honramos, né, aquilo que é o legado do professor Puntel. Bem, é isso. Ficamos assim muito felizes mesmo, muito felizes. Eu fico assim sem palavras, a alegria transbordante dentro de mim por saber disso. Tá? Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos começar então. A gente já trabalhou várias noções do Tratatus Lógico-Filosóficos, né? E no encontro de hoje, então, eu gostaria de terminar aquela parte que nós começamos, né? Aquela, digamos assim, aquela propositura de se pensar, deixa eu ver se eu acho aqui, a questão do Tratatus Lógico-Filosóficos. E hoje eu gostaria de terminar essa análise introdutória com vocês, antes de entrarmos efetivamente no texto do Tratatus Lógico-Filosóficos. Tá? O que nós vamos fazer hoje, então? Nós vamos, nessa parte final, nós vamos trabalhar um pouquinho da análise lógica da linguagem no Tratatus Lógico-Filosóficos. Tá? Qual é o objetivo disso? O objetivo é, como eu já havia mencionado nos encontros anteriores, nós nos prepararmos para adentrarmos no texto do Tratatus Lógico-Filosóficos, que, sem nenhuma, digamos assim, enfim, sem nenhuma delonga, eu posso dizer, tratar-se de um dos textos filosóficos mais difíceis que existem. Tá? É um texto difícil, mas não é um texto impossível. E se nós temos uma boa base, nós conseguiremos entrar no texto tendo já um pano de fundo, tendo já, digamos assim, certos pressupostos resolvidos que facilitarão enormemente a nossa leitura conjunta aqui, coletiva, do Tratatus Lógico-Filosóficos. Tá? Então, muito bem. Vamos então seguir. Eu vou seguindo na abordagem e vocês vão me dizendo, tá? Vão parando, como a gente sempre procura fazer aqui. Né? Se não entenderem alguma coisa, a gente para, volta e aí vai adiante. Tá? Muito bem. Então,
o que nós vamos analisar agora? Semana passada, nós analisamos a metafísica e a epistemologia, analisamos os modelos os modelos proposicionais, então, proposições com sentido e enunciados sem sentido, tautologias e contradições, e analisamos também o espaço lógico, aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser dito, e também a parte final do nosso encontro. Nós tratamos de algumas noções relativas à ideia de figuração, tá? Ou seja, a figuração tomada como forma lógica, né, do mundo. Então, como que nós entendemos a forma lógica do mundo? Através da figuração. A ideia de figura que o Wittgenstein tanto trata lá a partir do aforisma 3 do Tratados Lógico-Filosóficos, que nós vamos estudar ao longo dessa trajetória. Tá? E nós vamos começar, então, entrando no problema lógico, perguntando assim, o que é a proposição? Tá? E qual é o fundamento proposicional? Tá? O que a proposição faz no Tratados Lógico-Filosóficos? E nós vamos assumir um ponto de partida aqui. O ponto de partida é o seguinte: a proposição é aquilo que expressa alguma coisa. Tá? Uma proposição é aquilo que expressa logicamente o pensamento. Tá? E quando nós olhamos detidamente para a origem etimológica da palavra proposição, e veja a importância do que o professor Puntel nos trouxe, né? Ou seja, para o exercício adequado da atividade filosófica é requerido uma análise filológica antecedente, né? O Vitor trouxe isso. Então aqui a gente vê bem isso, né? Como é que a gente pode enxergar a proposição? Pela sua radicalidade etimológica. Propositio, em direção a um posicionamento. Isso é proposição. Então, quando a proposição expressa alguma coisa, ela nos permite expressar algo que é anterior e mais profundo a ela. Ela permite ir em direção, ir até a posição, no caso, disso que é anterior e mais profundo do que ela própria. E o que é isso senão o pensamento? Então, o pensamento é a proposição com sentido. Uma proposição com sentido deve representar completamente o estado de coisas. E aqui há uma dúvida, né? Se no Tratados Lógico-Filosóficos, né, a maneira... Aqui, perdão, no handout está errado. É C e aqui não tem esse D, tá? Então, dúvida se no Tratados Lógico-Filosóficos a maneira correta de entender a representação da realidade é fisicalista ou fenomênica. Tá? O que seria uma posição fisicalista? Seria entendermos os estados de coisas como coleção de objetos fora do movimento. Ou seja, como coisas ou como objetos físicos. Essa seria uma forma fisicalista de se entender o pensamento. Ou seja, um recondicionamento do objeto físico experimental na sua acepção abstrativa no pensamento humano. Só que há uma outra forma de compreender que é fenomênica, que exige um certo movimento, uma certa interação entre esses objetos. Então, ao que exatamente o pensamento corresponde quando a proposição o expressa? A proposição expressa objetos em estados de coisas que são fisicamente verificáveis, ou a proposição expressa fenômenos, isto é, objetos que, compondo esses estados de coisas, estão em movimento, em interação. Qual é a forma adequada de representação? O Wittgenstein, que deixou essa lacuna, resolve isso numa obra posterior chamada Some Remarks on Logical Form, né? Onde ele diz: o estado de coisas deve ser tomado na chave fenomênica e não fisicalista.
Claro que há todo um debate entre os especialistas no Wittgenstein se isso já não seria uma tendência do segundo Wittgenstein, que abandona o projeto originário do Tratados Lógico-Filosóficos, né, que diz, não, um signo, uma denotação. Então, todas as coisas são fisicamente denotáveis. Né? Então, essa proposta, que é uma interpretação fisicalista, ela vai sendo abandonada aos poucos, e no segundo Wittgenstein, nós vemos que existem dois, né? Esse projeto é abandonado por completo. Tá? Então, será que aqui não existiria já um segundo Wittgenstein reinterpretando a sua primeira obra, né? Os escritos da sua juventude? É uma possibilidade. Tá? Então, dentro disso, se a proposição é algo que expressa o pensamento, não qualquer pensamento, mas o pensamento válido, tá? Logicamente falando, nós podemos dizer que uma proposição é uma função de verdade das proposições elementares. E o que são proposições elementares? Proposições elementares é uma função de verdade em si mesma. Tá? De modo que essa função de verdade em si mesma, ela acaba sendo integrada a uma outra proposição maior que leva em consideração, vejam isso, constantes lógicas e variáveis lógicas. Coisas que estão sempre presentes no horizonte da lógica simbólica e coisas que são adicionadas como objetos contingentes do mundo. Constantes, variáveis. Então, de modo que a forma geral da função de verdade passa a ser o quê? Passa a ser aquilo que diz respeito à integração de variáveis e constantes dentro de um conjunto. Por isso, a forma geral da proposição é esta, que traz constantes e variáveis dentro de um conjunto. Porque toda e qualquer lógica atual, entendamos assim, lógica clássica e não clássica, a lógica tal como preconizada a partir de Frege e Russell, a lógica contemporânea, portanto, chamada simbólica, é uma lógica que para a sua adequada sistematização, requer uma teoria dos conjuntos. Tá? Requer uma teoria dos conjuntos, e, portanto, que cada sistema lógico seja tomado como um conjunto composto de regras, de princípios e assim por diante. E dentro dessas regras e desses princípios, que ali estejam constantes e variáveis lógicas. Tá? E é somente a partir disso que nós podemos entender o Tratados Lógico-Filosóficos. Então, aqui há uma configuração lógica idêntica ao mundo, pensamento e linguagem, que é a figura que nós já estudamos. Aos fatos do mundo correspondem pensamentos e proposições, e aos objetos dos fatos do mundo correspondem os objetos do pensamento e elementos da proposição, proposições elementares. Tudo isso se encerra dentro de uma estrutura lógica. Então, como é que se dá essa estrutura lógica que vai do mais irredutível ao mais geral? Tá? Do objeto até os estados de coisas e dos estados de coisas até a figura, que é essa coleção de objetos em estados de coisas. Tá? Dos objetos aos estados de coisas, dos estados de coisas ao caso, portanto. Como é que isso se dá? Para isso, o Wittgenstein faz aqui sugere uma escala. Tá? Quando nós pensamos em objetos, nós pensamos em nomes. Então, por exemplo, esse objeto aqui, sei lá, esse objeto aqui, como é que é o nome disso? Na linguagem natural. Pendrive. Isso aqui é um pendrive. Ok? Pendrive. Esse é um nome. Nome que é base de uma proposição elementar. Pendrive. Depois eu preciso unir isso a um estado de coisas. Este pendrive está na minha residência. E aqui eu já saio de uma proposição elementar
né, que lida com nomes próprios e descrições definidas, para uma proposição molecular, que requer outras variáveis, outras constantes lógicas, para a sua forma mais ampliada de um estado de coisas. Este pendrive está na minha resistência, na minha residência. Tá? E depois disso, nós temos uma última figuração, que é a forma geral da proposição. Tá? Vamos pensar aqui, apenas a título de exemplo. Pendrive presente em uma residência. Veja que nós vamos chegando a um nível superior, mais alto, tá? Através de um processo de figuração. Então, para o Wittgenstein, isso também estava no Frege e no Russell, né? Toda proposição é função de verdade de si mesma e de outra. Porque quando eu olho, por exemplo, pendrive, quando eu digo pendrive, a palavra pendrive, ou nome, ou termo, é uma função de verdade de si próprio. Porque ela está representando um objeto do mundo. No caso, esse aqui. Mas ela também é uma função de verdade de uma proposição mais ampla, uma proposição molecular. Quando eu digo, este pendrive está na minha residência. Vamos supor que eu botasse este ponto de interrogação está em minha residência. Vocês não saberiam o que é. Então, para decifrar a condição de verdade dessa proposição molecular, o que é necessário? Que eu identifique qual é o termo e como este termo desempenha uma função de verdade dentro desta proposição molecular. Beleza? Ó, o Eric, é como se ele estivesse indo do universal até alcançar o mais particular possível. Sim, nós poderíamos fazer o caminho inverso, Eric. Sim, poderia ser feito isso. Nós saímos do estado de coisas mais universal e nos dirigimos ao particular. Ou, se nós partimos do que é mais irredutível, nós vamos tender ao universal. No fundo, é o que os clássicos, o que os escolásticos, né, tardios chamavam de ascensão descenso. Tá? É como se fosse um elevador. Eu saio do particular e vou ao universal, e saio do universal e vou ao singular. Segundo regras lógicas. Ok? Então, o Wittgenstein está falando de algo semelhante a isso. Com uma linguagem, com um vocabulário, obviamente, analítico. Tá? Ok? Muito bem. Então, o que uma proposição precisa para ser uma proposição? Quais são os supostos lógico-linguísticos básicos da proposição? Vamos dizer assim, os seus requerimentos, as suas exigências. O que é exigido para que uma proposição seja ela? Primeiro, que ela seja uma função de verdade. Esse é o ponto 1. Tá? Então, a gente pega lá a teoria dos conjuntos, por exemplo, na matemática, e a gente vai ver ali a relevância da ideia de função. A teoria das funções. Então, o que é uma proposição? Ela é algo que desempenha uma função. Que função? A função de verdade. De expressar verdadeiramente um pensamento ou expressar algo verdadeiro a despeito de qualquer pensamento. Porque aqui existe um rompimento com o psicologismo. A ideia de que eu não dependo de uma mente humana para que isso seja verdade. Lembremos que o mundo é o espaço lógico. Então, o espaço lógico, né, subsiste a despeito, né, dos pensamentos. Okay? Ainda que para compreendê-lo nos seus sentidos e para que eu possa me referir a ele dizendo algo, eu preciso necessariamente possuir racionalmente isso através da linguagem. Tá? Então, primeiro suposto lógico-linguístico básico da proposição, função de verdade. E depois, constantes. Tá? Constantes. O que são constantes? Aquilo que sempre aparece dentro de uma proposição. Tá?
Por exemplo, na lógica clássica, a gente dizia, o que aparece sempre numa proposição? Sujeito e predicado. Porque lá a lógica era tomada como uma extensão da gramática. Lógica entendida como arte liberal. Mas o que a lógica, o que uma proposição requer no mundo contemporâneo? Ela requer objeto e atributos. E um dos seus atributos são as constantes lógicas. Por exemplo, para que eu formule uma proposição com condição veritativa, eu preciso dos conectivos verbo-funcionais. Por exemplo, disjunção, conjunção, condição, negação, a bicondicionalidade, etc. Eu digo, por exemplo, assim, A é verdadeiro e B é verdadeiro. Se A, então B. Ou A e B. Ok? Agora, eu digo A e B, A é verdadeiro e B é falso. Eu digo A ou B. Essa proposição é verdadeira ou é falso? Uma disjunção. Então, eu começo a identificar, através da simbologia, as condições de verdade a partir do emprego de certas constantes lógicas. E também as variáveis que expressam esses objetos lógicos. Ok? Aqui nós temos um aforismo importante. Só a proposição tem sentido. É só no contexto da proposição que um nome tem significado. Olha só o que ele está dizendo. Um nome não tem significado, plenamente falando, sozinho. Se eu dissesse a vocês assim, Marcos, isso significa alguma coisa? Os antigos diriam, os medievais diriam, né? Bom, isso significa de modo precário. Tá, mas e no contexto lógico-analítico contemporâneo? No way. Por quê? Porque não significa plenamente. Porque eu não identifiquei o objeto que desponta no interior dessa proposição para que eu possa averiguar se isso desempenha uma função veritativa ou não. Por exemplo, esse Marcos pode não ser um ser humano, pode ser um cachorro. Pode ser um gato, pode ser qualquer outra coisa. E na língua portuguesa, se eu usar marco, pior ainda mais, porque pode ser o marco de algum espaço, por exemplo. Ou o marco temporal, o marco de tempo. Então, perceba o que ele está dizendo. A única coisa que dá sentido é a proposição. O nome não sozinho não dá. E aí o aforismo é o seguinte: a cada parte da proposição que caracteriza o sentido dela, chamo uma expressão. Olha só que agora nós temos. Nós temos uma expressão. Deu certo? Uma pergunta. Marcos. Vamos lá. O Stefano está aqui na minha biblioteca, então ele vai fazer... Olá, pessoal. Tudo bem? Fala aí. Uma pergunta. Então, se o nome só tem sentido dentro da proposição, ao menos nesse aforisma, os nomes só têm sentido a partir das relações que eles estabelecem com os estados de coisas ou com outros nomes? Qual que é o contexto de relação? Excelente pergunta. Excelente pergunta do Stefano, né? Quer dizer, os nomes têm sentido como? Como é que se dá isso, né? Isso se dá da seguinte maneira: os nomes só vão efetivamente significar alguma coisa quando eles são combinados com outros termos. Essa combinação dos termos é o que capacita um nome a desempenhar uma função dentro da proposição. Porque sem essa combinação, eu não tenho como entender este nome como designando um objeto dentro de um estado de coisas. É como se eu isolasse esse objeto do tempo e espaço. E ele saísse fora do estado de coisas, e, portanto, ele perde a capacidade de ser dizível no espaço lógico. Percebe? Ele só é dizível no espaço lógico a partir de uma combinação desse nome com outros termos. E aqui, professor, por favor. Uma dúvida. Isso, no caso, com relação à combinação dos termos, seria só para nomes? Ótima pergunta. Quando nós falamos em nomes aqui, não quer dizer apenas nomes próprios, tá? A palavra nome aqui
significa... o termo correto é termo. Desculpe a redundância, não é nome. Tá? O mais adequado aqui seria termo. O termo ajuda melhor a entender isso aqui. Tá? E aqui eu posso ter muitas coisas, né? A ideia de nome aqui, por que alguns tradutores trazem nome? Porque aqui o ponto de vista não é o substantivo, mas é o ato de significar que supõe nomear. Por isso o termo utilizado é nome. Ele é selecionado a partir da sua função e não a partir da sua natureza. Natureza sintático-semântica, percebe? Então, o nomear é uma função denotativa acerca dos objetos. Todos os objetos têm nome, por assim dizer. Só que esses objetos estão em algum lugar no tempo e no espaço. E que lugar é esse? Esse lugar é o estado de coisas. E para que eu tenha condições de expressá-lo, eu preciso fazê-lo dentro do espaço lógico. E eu só poderia fazê-lo a partir de certas regras. E uma dessas regras é: o nome sozinho não significa. Ele precisa desempenhar uma função dentro de uma combinação com outros termos, que é a proposição, a pergunta do Stefano. Fica claro isso, pessoal? Tá? O Eric, aproveitando a pergunta, como é possível representar completamente o estado de coisas se a linguagem é uma representação e não a substância em si? Claro, Eric, exatamente. Isso é o que o Wittgenstein chama de figuração. Tá? Por isso, esse aperfeiçoamento na linguagem, ok? Esse aperfeiçoamento até, eu vou usar a expressão que o Wittgenstein mesmo usa, esse aperfeiçoamento terapêutico da linguagem, que supõe um processo judicativo que vai combinando termos de uma forma atenta, posicionando esses termos dentro da proposição, é uma primeira exigência para que a proposição tenha sentido. E o que significa uma proposição ter sentido? Significa a sua capacidade de denotar estados de coisas de uma forma a mais fidedigna possível. Tá? Tranquilo, Eric? Então, essa capacidade supõe uma combinação adequada, segundo regras veritativas, para a formação da proposição. Para que ela seja uma proposição com sentido e não sem sentido. Essa é a ideia. Carol, querido, obrigado pelas palavras. Muito bem. Então, aqui, no contexto da proposição, né? E aí, depois, a cada proposição, que caracteriza o sentido dela, chamo uma expressão. Então, o que é uma expressão? Uma expressão é aquilo que confere o sentido a uma proposição. E o que é curioso, e aí a dificuldade do Tratados Lógico-Filosóficos, é que a própria proposição é uma expressão. Que coisa louca. Parece loucura isso. Se nós fôssemos usar a ferro e fogo, a palavra expressão, nós iríamos usar de infinitum. Ai, professor, não entendi. Vamos voltar, não tem problema. Isso aqui, Jennifer, nos faria cair num argumento circular, né? Usando lá os elencos clássicos da sofística. A gente cairia num argumento circular. Mas o Wittgenstein tem um motivo para dizer isso aqui. Tá? O motivo é o seguinte. Como nós passamos da figuração na nossa cabeça para o espaço lógico? Nós passamos para lá satisfazendo as regras de combinação dos termos. Quando nós satisfazemos as regras de combinação dos termos, nós conseguimos expressar. Porque expressar significa denotar aquilo que vai para além da nossa própria cabeça. E que dirige a nossa cabeça até o espaço lógico. É como se nós víssemos o objeto, representássemos esse objeto, precisássemos entendê-lo dentro do estado de coisas, e agora tudo que nós pensamos, nós precisamos dizer, segundo uma forma de combinação dos termos chamada proposição com sentido, e isso vai entrar no espaço lógico. Só que esse movimento de entrada no espaço lógico nós chamamos de expressão.
Uma proposição que tem sentido entra no espaço lógico. Só que veja isso. O que entra da proposição? Entra da proposição aquilo que dentro dela expressa de maneira mais forte o seu sentido. E isto é como se fosse o motorista de um ônibus que carregasse consigo todo o resto. Vamos pensar assim metaforicamente. É como se a expressão que revela o sentido da proposição fosse o motorista e todos os outros assentos do ônibus fossem os termos empregados. Então, esse ônibus vai chegar no espaço lógico. Quem chega primeiro? O motorista. Quem chega primeiro? A expressão que manifesta o sentido desta proposição. E depois disso acontecer, chega todo o resto da proposição. Tá claro? Vamos pegar um exemplo. É obrigatório... Eu vou pegar um exemplo da lógica deôntica, né? Esse grupo aqui é de lógica deôntica. Então, vou pegar um exemplo de lá. É obrigatório que todo proprietário de um automóvel pague o IPVA no início do ano corrente. Vamos pegar isso assim. Uma regra geral. É obrigatório que o proprietário de um veículo pague o IPVA no início do ano do exercício corrente. Ok? Às vezes a gente recebe lá a cartinha do Detran, né? Pagamento até dia 2 ou 3 de janeiro, a correria, né? Tem que sair lá, passou no novo, tu bebe todas, acorda no dia, vai ter que ir lá no banco pagar, né, o IPVA, tá? Um desconto, geralmente é um desconto muito bom, né? Aí tu paga lá com o desconto, tá resolvido a obrigação. Mas é obrigatório pagar IPVA. Tá? É obrigatório que o proprietário de um automóvel paga o IPVA no início do ano corrente. Tira a palavra obrigatório dessa proposição. Muda o sentido dessa proposição se eu tirar a palavra obrigatório? Pensem agora. O agente paga o IPVA no início do ano corrente. O que mudou? Mudou o sentido da proposição. Ambas são proposições. Só que a primeira proposição é uma proposição normativa. Porque ela expressa uma obrigação. Qual é o termo-chave da primeira proposição? Qual é a expressão aqui? Qual é o termo que expressa e revela o sentido da primeira proposição? O termo é obrigatório. E por isso, olha, vamos ler de novo aqui. É só no contexto da proposição que um nome tem significado. Beleza, a cada parte da proposição que caracteriza o sentido dela chama uma expressão. Qual é a parte dessa proposição que manifesta o sentido dela? Obrigatório. Então, ela é o motorista do caminhão, do ônibus. Ela chega antes. Ficou claro isso ou não? Agora, da segunda, eu tiro o obrigatório. E aí, como é que fica? Eu estou declarando outra coisa. Estou declarando uma coisa que está acontecendo, uma ação. O agente paga o IPVA no início do ano corrente. Qual é o termo-chave aqui? Tem muitos termos-chave, né? Mas agente é o termo que revela. Por quê? Porque pagar o IPVA é uma ação. E a ação é um modo de predicar algo de alguém, chamado agente. Mas onde é que está a expressão nessas frases? Agente, pagar, IPVA, final do ano. Todas elas são expressões. Todas elas juntas revelam juntas o sentido. Agora, cada qual desempenha uma função veritativa. Agora, em cada uma das duas proposições, há um termo que é o primeiro a revelar. Aquele que chega antes. Na primeira é obrigatório e na segunda é agente. Percebe? O Rodrigo, professor, expressão ou símbolo nesse contexto seriam as constantes e variáveis? Exatamente, Rodrigo.
Exatamente. As constantes e variáveis são expressões que, juntas, combinadas, formam a proposição. Então, expressão é tudo que, sendo essencial para o sentido da proposição, podem as proposições ter em comum umas com as outras. A expressão assinala uma forma e um conteúdo. Por exemplo, é obrigatório que o agente pague, um proprietário do automóvel pague o IPVA no início do ano corrente. É obrigatório que uma pessoa intimada compareça à audiência judicial. Eu usei a palavra obrigatório em 2 casos completamente diferentes. Eu usei a mesma expressão em diferentes contextos proposicionais. Isso é expressão. Ou o agente pagou o IPVA no início do ano corrente. O agente compareceu ao órgão administrativo para regularizar a situação de IPTU. Por exemplo, não tinha pago o IPTU, foi até a prefeitura e regularizou a sua situação. São 2 conceitos completamente diferentes, só que eu usei a palavra agente num e no outro caso. Olha lá, expressão é tudo que, sendo essencial para o sentido da proposição, podem as proposições ter em comum umas com as outras. A expressão assinala uma forma e um conteúdo. Agente e obrigatório. A expressão pressupõe as formas de todas as proposições em que pode aparecer. É a marca característica comum de uma classe de proposições. Por exemplo, obrigatório pode ser usado de diversos modos em diferentes proposições. É a classe das proposições normativas atinentes ao operador lógico-deôntico de obrigação. Ela é, pois, representada pela forma geral das proposições que caracterizam. E nessa forma, com efeito, a proposição será constante e tudo mais variável. Isso é revelador para nós. Tá? Bom, já passamos o nosso horário. Semana que vem nós vamos terminar de novo essa partezinha aqui para entrarmos no tratado